Oiê! Bora lá para a segunda parte do vídeo sobre as matrizes do povo brasileiro. Então, na aula anterior, a gente falou de uma dessas matrizes, que são os povos indígenas, tá? Que deram origem ao povo brasileiro, né? E hoje a gente vai falar dos europeus, portugueses principalmente, né? E dos africanos trazidos como escravos, ok? Então vamos lá. Os portugueses, como a gente sabe, chegaram aqui oficialmente, né, em 1500. Tá? Eles não sabiam muito bem o que eles estavam encontrando, já sabiam que tinham terras por esses lados aqui, mas não tinham a menor dimensão dessas terras, né? Por isso que fizeram o tratado lá de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, delimitando algumas milhas náuticas aí a oeste lá da Europa, que pertenciam aos portugueses e outra parte aos espanhóis. Então, eles não tinham essa dimensão, né, do tamanho que seria esse território todo aqui, tá? Pois bem, né, chegaram os portugueses, né, a princípio se depararam aí com alguns povos indígenas, né? A gente já sabe que ficaram aí meio perplexos, né? O pessoal no litoral, no Nordeste, né? Os índios, com uma cultura totalmente adversa, né? Diferente, né? Dos povos europeus, tá? E começaram a se fixar. No primeiro momento, né? Esse contato com os índios não foi assim, vamos dizer, degradante, mas foi o princípio da degradação, né? Então, principalmente em termos aí culturais e religiosos, né, que os europeus não aceitavam, né, esse modo de vida, né, dos índios pagãos, segundo os próprios portugueses aí. Então, eles começaram, né, essa colonização, a princípio ocupando o território, né? Aliás, outras nações europeias também estavam se expandindo, buscando territórios por essas bandas. Então era necessário que conquistar esse território. Para conquistar, você tem que ocupar, né? Então, no início, os portugueses, como a gente já sabe, começaram a explorar algumas riquezas que já existiam por aqui, né? A primeira delas aí, riquezas a serem retiradas, foi aí, como a gente já sabe, historicamente, o tal do pau-brasil, que utilizavam tanto a madeira quanto o corante que essa madeira fornecia, e levavam para a Europa. Posteriormente, vai começar todo um processo de exploração econômica desse território. Na medida em que essa ocupação ela vai aumentando, tá? Eles vão começar a cultivar, né, certos produtos tropicais, né, aqui no nosso território, tá? Por quê? Produtos tropicais, né, não davam para ser cultivados nos climas europeus temperados, né, que tem um inverno rigoroso, né? E aqui não, principalmente no Nordeste brasileiro aí, a gente não tem invernos rigorosos, então é um clima propício a esses produtos, tá? Pois bem, vamos falar um pouco dos portugueses, né? Os portugueses em si, lá em Portugal mesmo, né, ao longo dos séculos, né, sofreram interferências de vários outros povos. Dentre esses povos a gente encontra os árabes, né, que durante a expansão árabe, né, chegaram até a Península Ibérica, que é composta por Portugal e Espanha, e trouxeram consigo lá para Portugal, né, parte de sua cultura também, tá? Depois não, antes disso ainda romanos, né, durante o Império Romano, que também ocuparam essa região aí da Península Ibérica, levando consigo também algumas tradições culturais e assim por diante, a própria língua, né, portuguesa, que é derivada do latim, que vem lá dos romanos. Nós tínhamos alguns povos, né, que já habitavam, né, o território
que hoje é Portugal, que são os celtas, né? Uma parte mais ao norte, outra parte mais ao sul, né? Que se confrontaram aí tanto com os árabes, com os romanos e assim por diante. E outros povos que eram chamados pelos romanos, que eram os povos bárbaros, que também, né, nessas invasões e tudo isso, foi criando uma miscelânea de culturas, trazendo lá para a Europa e aí, no caso aí Portugal, tá? Muito de suas culturas que se tornou tradicional dentro da cultura portuguesa. E os portugueses, quando vêm para cá, vão trazer toda essa bagagem cultural também, que vai interferir e muito, né, na nossa tradição, naquilo que hoje a gente chama de Brasil, tá? Por quê? Dentre as três matrizes que nós temos, né, indígena, europeia, portuguesa e africana, a que mais vai influenciar a nossa cultura, como a gente já sabe, é a matriz europeia portuguesa, né? Que passou a dominar o nosso território, tá? E trouxeram consigo costumes, hábitos, formas religiosas. Exemplos disso, a própria língua falada no país, né? Nós temos uma língua oficial, né? Que é a língua portuguesa, né? Que ela tem aí as suas diferenças, né? Sotaques diferentes em todo o Brasil, mas todo mundo fala a mesma língua. O português, que a gente chama de português brasileiro, né? Mas a matriz é a língua portuguesa. Esse é um dos exemplos apenas, né? E outras coisas também, né? Alguns hábitos, alguns não, vários hábitos alimentares, né? Que nós temos, vieram com os portugueses, posteriormente com outros povos europeus que vieram para cá, né? Isso já no final do século XIX, início do século XX, quando a gente teve outros povos que também influenciaram bastante a nossa cultura aqui. Mas a gente está falando de matrizes. Matrizes são aqueles que deram origem, não se esqueçam disso. Tudo bem? Bom, então a colonização portuguesa, ela está baseada na exploração do território, tá? Ou seja, obter riquezas aqui para mandar para a metrópole que era Portugal. Então esse era o único objetivo. Eles não tinham o objetivo de desenvolver, né, uma autonomia no território brasileiro. Então o Brasil era uma parte de Portugal que servia para fornecer algum tipo de riqueza para eles, certo? Então a gente tem lá o ciclo da cana-de-açúcar, que durou aí, né, alguns séculos, que foi muito importante, né? Isso gerou muita riqueza para os portugueses, que extraíam, né, toda essa cana, esse açúcar, e levavam para lá, e outras especiarias, né? Plantas naturais, né? Ervas, chamadas drogas do sertão, que não tem nada a ver com droga quando a gente fala de droga hoje, né? Cravo, canela, outras sementes, né, que eram achadas aqui no território brasileiro, e tudo isso era levado para lá. Eu falei cravo, mas cravo é da Índia. Mas outros tipos de especiarias que eram levadas para ser vendidas aí lá na Europa. Tá? E isso gerou, durante esse processo colonial, um acúmulo de riqueza muito grande para a coroa portuguesa. Esse processo colonial vai ter um fim, a gente já sabe disso, né? Mas durante todo esse período, né, os portugueses foram aumentando a sua influência e expandindo essa influência para todo o território brasileiro. Nós tivemos ainda um pequeno ciclo do algodão, depois a gente teve o ciclo do ouro, da mineração, aqui também efetuado principalmente pelos portugueses, né, que utilizavam mão de obra escrava e tudo que a gente vai falar da matriz africana, tá? E que geraram essa riqueza. Então o objetivo era explorar o Brasil, né? E ia povoando na medida que ia explorando, não tinha objetivo de desenvolver. Isso explica em partes, né, o atraso brasileiro em relação a outros países da América, principalmente os Estados Unidos, que o objetivo de colonização era outro. Então, aqui a gente não podia desenvolver nada,
né? A gente tinha que comprar dos portugueses, não podia começar uma industrialização, não podia começar uma modernização, não podia produzir coisas aqui que eram vendidas por Portugal, tá? Então o objetivo era claro, extrair riquezas do nosso país, certo? Então isso interferiu bastante na nossa cultura, tá? Ao longo de praticamente 450 anos aí de colonização e posteriormente continuou influenciando bastante, tá? Pois bem, a outra matriz que nós temos é a africana. Então, como é que isso vai ocorrer aqui no Brasil? Então, lá no final do século XVI, início do século XVII, né, com a expansão do cultivo da cana-de-açúcar, era necessário cada vez mais a obtenção de mão de obra. Só que para os portugueses não havia mão de obra assalariada, ainda não existia capitalismo, né? Então, para eles era necessária uma mão de obra forçada. A princípio, eles tentaram escravizar e escravizaram boa parte dos povos indígenas, mas os povos indígenas habitavam esse país, né? Eles não aceitavam essa escravidão de forma muito pacífica. Então, eles passaram a fazer o quê? Eles já tinham algumas colônias na África, tá? E passaram a trazer mão de obra, né, africana para cá para servirem como trabalho escravo, tá? Vejam bem, só que não era só a questão do trabalho. Havia um tráfico de escravos, um comércio desses escravos. Então esses escravos, eles eram o quê? Mercadorias, eram um produto, tá? Que rendia muito dinheiro. Então o que os portugueses faziam, né? Traziam, né, os negros africanos para serem vendidos aqui na colônia. Da colônia eles pegavam as riquezas e vendiam na Europa, e da Europa eles vendiam produtos tanto no continente africano como aqui na colônia, tá? Que é um triângulo comercial, como a gente diz. E o tráfico no Brasil foi um dos últimos países a eliminar a escravidão. Ele durou tanto tempo, não só porque era mão de obra escrava, ele demorou muito tempo porque o negro era mercadoria que dava lucro, como qualquer outra. Então o negro era tratado assim como um produto, um objeto, né? Bom, de todos os escravos negros que vieram para a América, porque não foi só aqui para o Brasil, né? A gente tem um grupo que se deslocou, que foi levado para a América Central, e outro grupo aí para a América do Norte. Mas de toda a América, aproximadamente 40% dos negros foram trazidos para o território que a gente chama de brasileiro aí, né? Calcula-se aí que foram traficados aí em torno de 10 milhões de escravos durante todo esse período em que perdurou a escravidão aqui no Brasil. É muita coisa, né? E os negros eram tratados assim muito mal, vamos dizer assim, tá? O máximo de vida que um escravo durava aqui era 10 anos trabalhando como escravo, porque era maltratado e uma série de outras coisas aí. Então a gente tem as áreas das quais os portugueses trouxeram, né, esses negros. Então a gente tem o tronco lá sudanês e o tronco banto. Né? Os sudaneses são escravos que vieram de países que hoje é a Gana, né, Togo, Benin, Nigéria, do oeste da África, e os bantus que são do Gabão, Congo, Angola e Moçambique hoje em dia. Importante, né, a gente frisar que assim como os índios aqui no Brasil, na África existiam centenas de etnias diferentes, grupos diferentes, que inclusive não é por ser negro que é tudo igual, assim que não é por ser índio que é tudo igual, negros de etnias diferentes, inclusive características físicas, né? Eles preferiam aqueles com características físicas mais fortes, que conseguissem lidar com esse trabalho braçal mais forte. E eles, portanto, tinham línguas diferentes. Então, quando chegavam aqui no Brasil, eles buscavam o quê? Misturar
esses negros aí entre si para não falarem a mesma língua, justamente para quê? Para não se organizarem, para não se rebelarem e assim por diante, tá? Esses negros também traziam consigo, né, certo conhecimento, né, principalmente em lidar aí com produtos tropicais, né, na agricultura que eles praticavam, às vezes em seus países, o caso aí da cana, do próprio café, né, posteriormente, já no final do século XVIII e durante o século XIX, né, e também técnicas de extração mineral. Os negros, vários povos africanos já lidavam com a extração do minério de ferro e transformando isso em ferro. Isso contribuiu também no ciclo da mineração aqui no Brasil. Então já sabiam algumas técnicas, né? Isso era aproveitado aí por aqueles que eram os donos de escravos. Aí, pois bem, como eu disse, eles trouxeram também boa parte de sua cultura que eles foram tentando preservar aqui no Brasil. Formas de religiosidade, né? Como a gente tem aí hoje o candomblé, a umbanda, né? Que são religiões de matrizes afro, como a gente costuma dizer. Mas eles eram reprimidos naquela época, tá? Então eles praticavam o quê? O sincretismo religioso, porque os portugueses não deixavam eles praticar a religião deles. Então eles, vamos dizer assim, que camuflavam, né, as suas formas religiosas. De que forma? Né? Atribuindo nomes de santos católicos aos seus orixás, que são os deuses lá das religiões que eles praticavam. Tá? E assim eles iam lubridiando, aí os portugueses conseguiram manter aí alguns traços de sua cultura, trouxeram consigo também características culturais ligadas à alimentação, tá? Como eu disse, a religiosidade, né? O batuque, né? Muito importante, que deu origem ao quê? Ao nosso samba, que hoje é um dos elementos mais expressivos da cultura brasileira. Olha que interessante, né? Gostando ou não do gênero musical samba, né, ele está presente, ele faz parte da nossa cultura aí, certo? Porém, ao longo dos anos houve uma tentativa de apagamento dessa cultura, né, com o mito da chamada democracia racial. No Brasil não tem discriminação, todo mundo é igual, e a gente sabe que não é, né? As classes mais pobres, os próprios dados do IBGE indicam que as classes mais pobres, menos favorecidas, que ocupam as áreas urbanas menos favorecidas, né, são geralmente afrodescendentes, ou seja, descendentes daqueles negros escravos mesmo, porque quando houve a abolição da escravidão, esses negros, né, foram deixados de lado. Né? Eles não serviam, inclusive, por questões de preconceito. Eles preferiam outros europeus que estavam chegando já com alguma experiência em atividades industriais, tal, e agrícolas mais avançadas, como os italianos, os alemães e outros povos que foram chegando aqui. Aí o negro simplesmente foi marginalizado. Marginalizar é deixar de lado, à margem, tá? Inclusive, haviam teorias, né, racistas, né, que falavam: não, o Brasil vai ser um país que ele vai se branquizar, né? Por quê? Mas os negros vão se misturando com os brancos e a cor da pele vai clareando aos poucos. Olha que pensamento maluco, e a gente sabe que isso não aconteceu, né? Então, apesar de haver essa mistura aí, né, os negros continuam, e hoje eles mantêm muitas tradições, muitos grupos aí para manter as suas tradições, aí lutar pelos seus direitos aí. Ainda no período da escravidão, haviam os quilombos. Quilombos eram áreas em que os negros se uniam, tá? E para tentar manter alguma resistência em relação, né, aos escravizadores. O maior dos quilombos, mais conhecido aí, foi Palmares, né? E esses quilombos, olha que interessante, apesar de a maioria serem escravos, fugitivos e assim por diante, tinham também brancos que eram contra a escravidão, tinham índios,
né, que se organizavam ali para manter esses quilombos como uma sociedade para organizar a resistência. Então foram vários quilombos espalhados pelo Brasil, alguns conseguiram se esconder, tá? E aí nós temos hoje, inclusive, comunidades quilombolas, que são remanescentes dos quilombos que ficaram ali, né, durante o longo do tempo, ocupando determinadas áreas que não interessavam, né, a nenhum fazendeiro, a nenhum grupo econômico, e eles conseguiram manter aí, né, essa cultura. Então a gente chama isso, né, de quilombolas, que estão espalhados aí pelo Brasil. Inclusive a gente tem comunidades quilombolas até aqui em São Bernardo do Campo, tá? Depois, durante nós tivemos outros povos que vieram para o Brasil, trazendo também muito de suas culturas, como os povos árabes, japoneses, chineses, né? E assim por diante, né? Hoje tudo isso está muito presente, né? Quem que não gosta de comer um quibe, uma esfirra, de origem árabe, a comida japonesa, a comida chinesa, né, que a gente tem hoje em vários locais do Brasil, e isso vem se expandindo assim bastante ao longo dos anos, tá? Tivemos a imigração de italianos no final do século XIX, imigração de alemães, depois poloneses, russos, né, e todos eles que vieram ao longo do século XX aí também contribuíram de alguma forma para formar aquilo que hoje a gente chama de povo brasileiro. Tá? Então o povo brasileiro é resultado dessa mistura. Se a gente não tem a mistura no sangue, nós temos a mistura na cultura, o que é mais importante, na forma de pensar, na forma de agir, na língua falada, em diversos aspectos. Por isso que o povo brasileiro deveria ser um dos povos menos racistas do mundo, né? E não é isso que a gente vê. As pessoas não pensam no passado, no que é a nossa formação, né? Como nós nos formamos, as nossas formas, né, de pensar, de agir, né, e tudo aquilo que todos esses povos que vieram para cá contribuíram para a formação do nosso povo. Belezinha? Então estou encerrando esse vídeo aqui. Façam os exercícios que vão ser passados para vocês. Belezinha? Abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.